Nossa breve reflexão na palavra de Deus hoje está baseada no capítulo 37 do livro de Gênesis, extraída da nossa meditação devocional. Antes, porém, eu quero agradecer a todos que têm curtido, comentado, compartilhado essas reflexões, que Deus continue nos abençoando mutuamente, edificando-nos com a sua palavra. E quero também sugerir, se essa mensagem no Instagram não for completa, então que você a assista toda, veja o vídeo todo lá no @Tribuna do Conhecimento no YouTube. Muito bem, o assunto trata de José sendo vendido para o Egito como escravo pelos próprios irmãos. E quero extrair aqui, compartilhar 3 lições que nós podemos tirar desse texto. Depois pode ler o capítulo e eu vou só fazer um resumo. Aqui nós encontramos José com 17 anos de idade, sendo aquele filho predileto do pai, Jacó. E aquela situação acabou criando uma certa circunstância, um relacionamento de desarmonia na família, porque Jacó tinha José como aquele filho especial que tinha mais afinidade com ele e acabou demonstrando isso. E isso criou um clima de ciúme, inveja e ódio entre os demais irmãos. E certa feita, quando eles estavam pastoreando, porque eram pastores com o gado do seu pai em um lugar distante, lá nas proximidades de Siquém, Jacó manda José para, então, ali saber notícia dos seus irmãos, dos seus filhos. Só que antes, José havia tido 2 sonhos. Num, eles estavam colhendo o trigo e o molho de trigo dele se colocou em pé e os outros 11 molhos de trigo ali cortado dos irmãos inclinaram diante dele. Então ele contou o sonho e isso criou uma certa rivalidade. Você está pensando que vai dominar sobre nós? Aí ele teve o segundo sonho em que viu ali a lua, o sol e a lua, e 11 estrelas se curvaram diante dele. Nesse sonho ele contou na presença do pai, e o pai o repreendeu e disse: você está pensando que eu e sua mãe e os seus irmãos nós vamos nos curvar diante de si, né? Aquele sonho era um plano que Deus tinha para José no Egito, que cumpriu lá. Mas vamos ver o que foi de atitude imatura, sem sabedoria de José em revelar esse sonho. Muito bem, então quando ele está indo lá e encontra com os irmãos, de longe eles veem José e dizem: lá vem o sonhador. E planejaram matá-lo. Mas Rubens, que era o primogênito, geralmente tinha a missão de cuidar dos outros irmãos, agiu ali de maneira estratégica, e depois eles puseram ele num poço, uma cisterna seca, com a intenção que depois ele salvaria o irmão e devolveria para o seu pai. Só que Rubens, ali no momento em que ele estava presente, acontece que vem uma caravana de mercadores ismaelitas e midianitas, e então ali Judá vê aqueles mercadores chegando e diz: gente, vamos vender nosso irmão, em vez de nós ficarmos culpados, que nas minhas palavras, do sangue dele, vamos vender. E vendeu ele ali por uma porção de moedas de prata. Muito bem, e ele foi levado para o Egito como escravo. E ali cumpriu-se o plano de Deus. Porém, quais são as lições que nós podemos tirar aqui? Primeiro, o pai ou os pais nunca devem demonstrar predileção por filho ou filha, né, a quem tem mais afinidade. É claro que a gente tem mais afinidade com certas pessoas na família, com os filhos, mas isso nunca deve ser demonstrado, porque essa atitude cria um clima de ódio, de ciúme, de inveja e desarmonias e atritos e sofrimento na família. Essa é a primeira lição.
Os pais devem ter muito cuidado. Segunda lição é que nunca devemos compartilhar, comentar os planos que Deus tem para a nossa vida. Seja no ministério, na vocação, ficar mostrando isso para as pessoas. Isso nós devemos guardar para nós e só revelar para a pessoa certa quando Deus permitir, no tempo dele, né? Então José ali agiu de maneira sem sabedoria, insensata. Ele compartilhou aquilo. Ele não precisaria ter compartilhado. Essas coisas que Deus tem para nós, os planos, e Deus fala conosco. Ele fala através, no caso do ministério, ele fala de várias maneiras, pelo Espírito Santo, pela convicção. Na questão profissional, ele fala através da inclinação dos desejos. E às vezes nós podemos compartilhar intimamente com o pai, a mãe, ou pessoas de muita confiança. Então José agiu de maneira insensata. Nós nunca devemos comentar, nem para pessoas da família, nem para pessoas da igreja a que nós congregamos, e até mesmo líderes, né? Temos que guardar isso, como já disse, para que Deus nos dê a permissão no tempo certo, na hora certa, a pessoa certa que Ele indicar para a gente comentar. E concluindo a última lição, a terceira. O plano que Deus tinha para José, esse plano foi revelado e que cumpriu depois, mas de maneira trágica, com muito sofrimento. Deus ia cumprir esse plano na vida de José, independente dessa situação, de toda aquela situação traumática. Então, na hora certa, no tempo certo, Deus levaria José para o Egito, independente daqueles sofrimentos. A gente vê pregadores dizendo, não, Deus tem um plano e aí ele tem que provar. Muitas vezes, os sofrimentos que nós temos na nossa vida, no nosso ministério, na nossa carreira profissional, não são decorrentes que fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. São consequências da nossa falta de sabedoria e de insensatez. Então, Deus quer cumprir os seus planos na nossa vida. E lá, nós lendo ontem mesmo sobre Pedro, ele diz o seguinte, que o sofrimento na nossa vida cristã, se for necessário, Pedro diz, se for necessário a gente sofrer, que a gente sofra para cumprir a vontade de Deus e glorificar a Deus. Mas sofrimento não faz parte do plano de Deus para nossas vidas. Ele prova, ele quer ver a nossa persistência, a nossa fidelidade no nosso caráter. Mas muito sofrimento, repito, que acontece em nossa vida, são resultados da nossa falta de sabedoria e de insensatez. Portanto, diz Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá espontaneamente a todos. Oremos sempre para que Ele nos dê sabedoria, para agirmos com sensatez e evitarmos os sofrimentos que não fazem parte do plano de Deus na nossa vida.